Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading, sejam todos bem-vindos. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal, infelizmente não foi possível subir a análise na sexta à noite, agora já é sábado, dia 6 de setembro de 2025, 1h18 da madrugada. Vamos dar uma olhadinha aqui no calendário econômico. Ontem tivemos aí alguns eventos importantes pela manhã, principalmente o payroll, pessoal. O resultado veio bem abaixo aí da projeção do mercado, que era de 75 mil novas vagas, o que coloca pressão em Jerome Powell, presidente do Fed, ao que tange, né, o corte de juros agora para o dia 16 de setembro. Então o mercado já vê mais provável aí uma redução de 0,5 percentual na taxa de juros, mesmo, né, com o fantasma da inflação rodeando a economia norte-americana, atrelada à guerra tarifária imposta pelo governo de Donald Trump. Então, dia 16 será um dia bastante importante e com certeza divisor de águas, né, para sabermos, né, qual o caminho a economia do principal país do globo irá percorrer, tá, pessoal? Então, todos atentos a essa data do Comitê do Banco Central. Tivemos também aqui o resultado do ganho médio por hora trabalhada, né, referente a agosto, manutenção de 0,3 e a taxa de desemprego também se manteve estável aí em 4,3. Já olhando aqui, pessoal, as três principais bolsas acabaram todas recuando, Nasdaq mais levemente, quase que no 0 a 0, Dow Jones um recuo de 0,48 e S&P um recuo de 0,32. Pessoal, já no Bitcoin não foi diferente. Tivemos aí um leve recuo, né, de 0,06, lembrando, né, que já na madrugada de quinta para sexta chegamos aí a buscar a quase 2% de alta, porém veio o resultado do payroll, pessoal, acabou devolvendo tudo aí os ganhos que tivemos ao longo do dia de ontem, tá? Então por isso que é fundamental acompanhar esses eventuais resultados, né, os eventos econômicos lá dos Estados Unidos, porque reflete diretamente aqui no mercado cripto. Então a gente percebe, né, que inclusive o candlestick que abriu às 9 da manhã, pessoal, olha só a formação dele, o volume vendedor que foi apresentado. Então, obviamente, foi o catalisador para um dia ruim. A gente torcia, né, que viesse um resultado satisfatório, né, superando aí as projeções do próprio mercado, acabou não acontecendo. Paciência, pessoal, bola para frente, vamos analisar diante do que temos aqui de evidências, né, e darmos, né, continuidade aos trabalhos. Então, pessoal, voltando aqui para o tempo gráfico de um dia, ou melhor dizendo, diário, a gente já percebe aí, né, o preço fechando abaixo da média já há alguns dias, né? Ou seja, tivemos a tentativa de rompimento por 3 dias consecutivos e houveram a recusa de preço nesses 3 dias, né? Teoricamente, não é um bom sinal. A gente percebe que hoje, mesmo a maior parte do dia prevalecendo o volume comprador, né, acabou fechando com prevalência de volume vendedor, inclusive um candlestick, né, que acaba demonstrando aí um pouquinho de força, tá, pessoal? Até pela sua característica, a amplitude do pavio desse candle, enfim, tivemos um dia bem fraco. A gente de fato torcia para um bom resultado que poderia, né, trazer aqui mais volume comprador para o Bitcoin. Infelizmente, não tivemos, mas nem tudo está perdido, né? A gente ainda acredita em pleno potencial até o final do ano para o Bitcoin recuperar todos esses níveis de preço que foram perdidos aí ao longo das últimas semanas, né? Quem sabe, inclusive, superando o topo histórico ali na proximidade dos 124,5. Então, pessoal, o que que a gente percebe daqui em diante, né? A atual estrutura de preço
que se mantém atual para nós aqui, pessoal, é basicamente fazendo alusão à ascendência desses fundos aqui. Não sei se vocês lembram, tivemos as análises anteriores, a gente menciona a ascendência dos fundos partindo do princípio aqui desse fundo duplo. Então, teoricamente, pessoal, a gente precisa utilizar essa região de suporte como um ponto de decisão, tá, pessoal? Que justamente a gente perdendo essa sequência lógica aqui de fundos ascendentes, a gente poderá buscar níveis inferiores e aí, quem sabe, já na proximidade ali dos 107 mil, que é a região aqui do nosso suporte horizontal, além dos lotes que estão posicionados ali a este nível de preço, tá? Então, fundamental que você acompanhe esse ponto aqui, justamente com possibilidades de rompimento ou recusa de preço. Só que quando a gente analisa volume, pessoal, a gente vê os compradores de uma forma mais tímida, tá? O volume comprador bastante simplório, digamos, né, pessoal? Olha a diferença de volume vendedor para o volume comprador. Inclusive esse candlestick que fechou agora às 1 da manhã, com abertura às 9, para esse cara ter conseguido mover preço, né, aqui da região do 110,5 até a região do 111, 250 aproximadamente, esse cara aqui, ele basicamente operou aí de forma unilateral, né, porque o volume foi muito baixo, né, pelo range que ele conseguiu mover. Então percebe que tem alguém desesperado aqui com as calças arriadas, né, e de toda forma tentando, né, a manutenção dessa estrutura justamente porque se perde, né, esse cara aqui vai ter que estopar, ele vai ter que sair a mercado aí de uma forma de reduzir, né, o seu prejuízo. Então tá complicado a situação aqui dos compradores, mas a gente não pode tomar nenhuma definição enquanto nós não tivermos um resultado em relação a esses pontos, tá, pessoal? Seja aqui no nosso suporte diagonal, fazendo alusão a esses fundos, seja em relação à média de 20 períodos no diário. Então, a gente basicamente está dentro do tiroteio, né? A gente está basicamente dentro aqui de um range de batalha. Agora, pelo lado, pessoal, dos compradores, né, havendo a manutenção da estrutura ascendente, vou até arrumar aqui, havendo a manutenção da estrutura ascendente com os fundos, os compradores conseguindo reagir mesmo com as adversidades que estão sendo mostradas aqui em relação ao volume muito baixo, comprador, pessoal. Eu não colocaria a minha mão no fogo ao ponto de cravar que essa estrutura será mantida, de forma alguma. Pode acontecer? Pode, mas diante do que está sendo apresentado de volume aqui, eu particularmente não colocaria meu dinheiro aqui em uma operação comprada, por exemplo, entendeu? Então, para nós que somos, né, considerados as sardinhas do mercado, a gente só pode trabalhar ou acima desse ponto, pessoal, ou abaixo desse. Fora isso, é briga de cego com foice, tá? É briga de cachorro grande, a gente fica de camarote assistindo e, obviamente, um dos lados vai pocar. E aí sim, você pode esperar uma movimentação um pouco mais verticalizada, tá? Neste momento, o cenário é muito pior para os compradores, tá? Como eu mencionei, em virtude do volume que está sendo apresentado, em relação ao que foi o dia de hoje, né? Esse candlestick aqui tem padrão de força, tá? No diário, como a gente analisou 2 dias já prevalecendo
volume vendedor, 3 dias com tentativa de rompimento da média e recusa de preço. Enfim, são esses pontos que você vai, né, analisando, colocando na balança e, obviamente, está pesando, né, mais a favor dos vendedores, tá? Pelo menos essa está sendo minha leitura parcial aqui para vocês, pessoal. É óbvio que o mercado é soberano, então por isso que é imprescindível você trabalhar os dois pontos, tá? Pelo lado dos compradores, em relação à média de 20 períodos, aqui na proximidade dos 112 mil, né? Preço fechando acima no diário, a gente pode criar uma boa expectativa, lembrando que o ideal são 2 dias fechando acima, para de fato confirmar o rompimento, né? E não caracterizar um falso rompimento, que é bastante comum também. E aqui pelo lado do suporte, fazendo alusão à ascendência desses fundos, a questão de até quando os compradores, né, eles vão conseguir segurar esse rojão aqui. Então, rompendo aqui, pessoal, confirmando preço fechando abaixo, reduzindo o tempo gráfico, estrutura descendente, topos e fundos, prevalecendo o volume vendedor, aí é batata. A gente poderá buscar assim novamente a região de 107. E aí, obviamente, o que rolar aqui, a gente dá continuidade nos trabalhos, tá? Lembrando, pessoal, um ponto positivo, também é válido salientar. No semanal, a gente vem para fechar aí já no domingo às 9 da noite, com o candlestick prevalecendo o volume comprador, tá? Não é um candlestick com um padrão de força, mas já é alguma coisa, né? O volume poderia ter sido superior ao da semana passada, não sei se teremos, né, mais volume adentrando até domingo, justamente por ser final de semana, tá? Mas é um ponto positivo, não posso simplesmente excluir essa evidência. Então, assim, muita cautela, a gente ainda está em um período nebuloso aqui no Bitcoin. A gente precisa trabalhar de uma forma bem planejada, entender o que está rolando para a gente tirar proveito, né, dessas possibilidades, tá, pessoal? Então, agora é o momento de acompanhamento, né? Se for o caso, coloca alarme aqui, pessoal, nessa região, né? Vê direitinho como é que o preço vai reagir aí na sua proximidade, se teremos o rompimento de fato, se teremos a recusa de preço e aí, né, os compradores atuando na iminência de buscar novamente a média aqui de 20 períodos. Enfim, a gente está num grande impasse, mas parcialmente aqui pelo lado dos compradores vai ficando difícil. Mas é aquela velha história, o mercado é soberano, ele define para onde o preço vai. Nosso papel aqui é tentar trazer aí o maior número de condicionantes e evidências possíveis, né? E tentar destrinchar o que está rolando aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então acho que é isso. Ficou bastante claro as possibilidades, os pontos que você deverá estar ciente. E, obviamente, a gente vai acompanhar juntamente para retornar na segunda-feira, analisar aí, pessoal, tudo que rolou, né, durante esses 2 dias, né, até mesmo 3, contando que a análise na segunda será somente à noite. A gente trará tudo para vocês aí em primeira mão. Fechado? Vamos dar uma olhadinha no livro aqui, ver se a gente identifica alguma coisa diferente, pessoal. Então, ó, pelo lado dos compradores aqui, pessoal, é o livro bem diluído, ó. A gente vai ter um pouco mais de acumulação já no 108, teoricamente próximo ali, né, do nosso suporte, quase 9 milhões de dólares posicionados. Aí sim, na região do 107, a gente tem uma barreira um pouquinho mais imponente, 13,4 milhões de dólares. E posteriormente, só lá no 105, que é o nosso outro suporte, ali na sua proximidade, quase 18,6 milhões de dólares posicionados, tá? Então, esses são os níveis mais importantes aqui pelo lado dos compradores e pelo lado dos vendedores.
a gente vê um livro aí totalmente pulverizado, sem níveis específicos, com acumulação de lotes, que vem ao caso o compartilhamento aqui com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou encerrando a análise aqui para vocês. Agradeço aí imensamente sua presença aqui comigo. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Fechado? Desejo a você um excelente final de semana, uma boa noite e até segunda-feira.